Pessoal, então, depois de uma pausa aí nos nossos vídeos para as comemorações de dezembro com a família, eu retorno aqui para deixar uma mensagem nesse final de ano. Primeiro agradecendo os novos inscritos aqui do canal, que são muito bem-vindos sempre, mas queria aqui deixar uma mensagem no mesmo ritmo dos vídeos que eu tenho apresentado. É uma mensagem de alerta, uma mensagem de chamado, porque a gente teve aí o ano do laicato, né? Então os leigos todos foram chamados a cumprir sua missão dentro da igreja, e eu achei uma leitura muito bonita aqui da revista de Dom Estevão Bittencourt para a gente encerrar esse breve começo que tivemos aí, esses poucos meses, mas encerrar com esse chamado. E aí já agradecendo aí a presença de todos, né? E o carinho de todos que eu tenho recebido. Dom Estevão Bittencourt, na revista Pergunte e Responderemos, números 374 de 1993, intitulou Alma Viajora do Teu Barco, que é um verso, escolheu um verso de Dom Helder Câmara, né? Então ele colocou assim, nas palavras de Dom Helder Câmara: quando o teu navio ancorado muito tempo no porto te deixar a impressão enganosa de ser uma casa, quando o teu navio começar a criar raízes na estagnação do cais, faze-te ao largo. É preciso salvar a qualquer preço a alma viajora do teu barco e tua alma de peregrino. E aí ele comenta: estas palavras são ricas em sugestões. Antes do mais, vem a ser um alerta contra a natural tendência à acomodação que ameaça todo ser humano e ameaça aos poucos, insensivelmente. De um navio pode-se fazer uma casa, e uma casa com sólidos fundamentos, lançando raízes no seu solo. É sem dúvida mais atraente a noção de estabilidade que propicia repouso do que a de sôfrega demanda de algo que nos falta e nos deixa ansiosos. Todavia, para quem é peregrino, a estabilidade é estagnação e fonte de morbidez e putrefação. O cristão, já por ser humano, isto é, dotado de capacidade de infinito, e, mais, por ser elevado à comunhão com o próprio Deus pela graça santificante, é essencialmente faminto e sedento de algo melhor do que os bens que esta vida proporciona. Estes não raros são bolhas de sabão, coloridas por fora, mas vazias por dentro. Seduzem e enganam no tocante ao essencial, ou ao sentido da vida. Quem se deixa iludir por eles é comparável a um viandante que, olhando para a direita e a esquerda, é atraído pelas flores e os pássaros e acaba esquecendo a meta para a qual ele se propôs tender. Já o Senhor Jesus notava que os filhos das trevas são mais prudentes, sábios, do que os filhos da luz. Parecem ter mais afinco em prol do mal do que os bons em prol do bem. Esta verificação em nossos dias é tanto mais pungente quanto mais se verifica a enorme necessidade de sacudir qualquer tipo de covardia indolente em benefício de uma presença cristã mais atuante e coerente. O apelo vem do Senhor Jesus, vem da Igreja de Cristo confiada a Pedro. E vem do próprio mundo aparentemente ateu, mas incrivelmente sensível ao testemunho sincero e abnegado dos filhos de Deus. E concluo esse curto vídeo aqui com a exortação apostólica de São João Paulo II, vocação e missão dos leigos na igreja e no mundo, Christi Fidelis Lais. Diz assim, na página 31 aqui, diz que a participação do munus profético de Cristo, que pelo testemunho da vida e pela força da palavra proclamou o reino do Pai, habilita e empenha os fiéis leigos a aceitar na fé o Evangelho e a anunciá-lo com a palavra e com as obras, sem medo de denunciar corajosamente o mal. Unidos a Cristo, o grande profeta, e constituídos no Espírito testemunhos de Cristo ressuscitado, os fiéis leigos tornam-se participantes, quer do sentido da fé sobrenatural da Igreja, que não pode errar no crer,
quer da graça da palavra. Eles são igualmente chamados a fazer brilhar a novidade e a força do Evangelho na sua vida cotidiana, familiar e social, e a manifestar com paciência e coragem, nas contradições da época presente, a sua esperança na glória, também por meio das estruturas da vida secular. Se não é o que nós aqui que fazemos vídeo para o YouTube justamente fazemos, né? Ao pertencerem a Cristo Senhor e Rei do Universo, os fiéis leigos participam do seu munus real e por ele são chamados para o serviço do reino de Deus e para a sua difusão na história. Vivem a realeza cristã, sobretudo no combate espiritual, para vencerem dentro de si o reino do pecado e depois, mediante o dom de si, para servirem na caridade e na justiça o próprio Jesus, presente em todos os seus irmãos, sobretudo nos mais pequeninos. Mas os fiéis leigos são chamados de forma particular a restituir à criação todo o seu valor originário, a ordenar as coisas criadas para o verdadeiro bem do homem, com uma ação animada pela vida da graça. Os fiéis leigos participam do exercício do poder, com que Jesus ressuscitado atraece todas as coisas e as submete com ele mesmo ao Pai, de forma que Deus seja tudo em todos. Então, essas duas leituras, né, tão importantes, nos lembram da nossa missão no mundo, da coragem com que a gente tem que encarar todas as estruturas que estão se formando contra as verdades que Cristo nos revelou com a sua própria presença, com as suas palavras e com o seu ensinamento. E cabe a nós, cristãos, replicar isso primeiro na nossa vida pessoal, como diz aqui nessa exortação, e depois para os irmãos, porque nos irmãos nós encontramos quem? A presença de Cristo. Então, corajosamente, né, nadando contra uma corrente que se forma, inclusive sugiro a leitura desse livro, O Poder Global, Religião Universal, de Juan Cláudio Sanaúja. Esse livro que o padre Paulo Ricardo já indicou, justamente quer fazer com que nós nos sintamos fundamentalistas e radicais. Mas justamente nessa exortação fala, resgate os valores, a origem, né, do próprio ser humano e da nossa história. Então vamos lá, corajosamente, a gente encerra esse ano de maneira simples, passando de uma maneira como eu posso passar, né, que lendo as palavras desse grande homem que é Dom Estevão Bittencourt e pedindo a Deus que me ilumine para que cada vez mais eu possa ser mais uma voz, né, dentre os cristãos que buscam traduzir e passar a verdade do ensinamento cristão contra tudo e contra todos. Que todos tenham um Feliz Natal, porque nós ainda estamos aí na oitava de Natal, e um 2019 com belas missões e com muita coragem e muita fé e ouvidos atentos ao que Deus está nos pedindo. Um abraço, fiquem com Deus, a paz de Jesus, o amor de Maria.